Olá, meus caros irmãos que nos assistem pela internet. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e que a sua paz esteja em nossos corações. Hoje, nosso tema é sobre o nascimento de Jesus em nós. Um tema bastante interessante. E sempre que nos aproximamos desse período de Natal, de Ano Novo, nós cristãos ou cristãos espíritas nos recordamos de Jesus de uma forma mais contundente. Normalmente nós relembramos, nos emocionamos e nos inspiramos mais com a sua história, com a sua vida. E hoje nós iremos iniciar nossas reflexões falando de um momento muito importante para o nosso planeta e também para as nossas vidas, que foi o nascimento do Cristo. Momento este que foi planejado por uma comunidade de espíritos puros, conforme nos relata nosso querido mentor do Chico Xavier, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Essa comunidade de espíritos perfeitos, angélicos, da qual o Cristo faz parte, ela se reuniu nas proximidades da Terra por somente 2 vezes. A primeira delas foi quando o nosso orbe estava em formação e se desprendia da nebulosa solar. E a segunda vez que esses espíritos angélicos se reuniram aqui próximo da nosso planeta foi para planejar e decidir os detalhes sobre a vinda do Messias para a Terra, trazendo para nós a sua lição imortal do seu evangelho de amor e de caridade. Essa reunião por si só já nos dá uma dimensão da grandiosidade do momento sobre o qual estamos falando. É sobre isso que nós vamos refletir hoje, sobre a importância do nascimento de Jesus em nós, em nossas vidas, em nossos corações. E nós vamos começar com uma pergunta que, de uma certa forma, irá pautar todas as nossas reflexões. A pergunta é: quando e onde nasceu Jesus? De uma certa forma, a maioria me responderia que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, hoje Cisjordânia, há cerca de 2024 anos, no dia 25 de dezembro. Na realidade, existem algumas controvérsias sobre essa data, mas nós não vamos entrar nesse mérito, até porque não são as datas que nos importam, e sim a sua mensagem. Nós vamos refletir sobre esse Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Iremos refletir sobre suas mensagens que encantam os nossos ouvidos e tocam profundamente os nossos corações. E como não poderia deixar de ser, vamos começar dando uma olhada no local onde Jesus nasceu. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em um estábulo e depois foi colocado em uma manjedoura. Vejamos o que nos diz o capítulo 2, versículo 7 do Evangelho de Lucas. E ele diz: e deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui já podemos observar 2 mensagens subliminares que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira delas é sobre a manjedoura. Como vimos lá no livro A Caminho da Luz, o nascimento de Jesus foi detalhadamente planejado pela espiritualidade superior. Portanto,
Jesus nascer em um estábulo e o seu berço ser uma manjedoura, obviamente, com toda certeza, foi proposital. Um espírito puro como Cristo poderia certamente ter escolhido nascer onde ele quisesse. Poderia ser em um palácio, cercado de conforto e de proteção, ou até mesmo em um templo, cercado de opulências e de uma certa ostentação. Mas ele escolheu ter como berço uma manjedoura. Portanto, nos parece lógico afirmar que, como todo o evento que envolveu Cristo foi minuciosamente planejado, esse local do seu nascimento, a manjedoura, certamente tinha um significado especial. Nos ensinar a humildade, a simplicidade. E que, mesmo sendo ele o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, o nosso guia e modelo, conforme nos dizem os espíritos lá na resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele nunca fez questão de luxo ou de opulência. E nessa mesma linha de raciocínio, vamos pensar um pouquinho. Vejam só, se ele tivesse nascido em um palácio, ou mesmo em um templo, concordam que poucos teriam conseguido chegar até ele? Por outro lado, nascendo em um estábulo, ninguém nunca teve dificuldade de se aproximar dele, de estar próximo a ele. Tanto ali como em toda a sua vida, ele esteve ao alcance sempre dos pobres, dos ricos, dos cegos, dos coxos, dos estropiados. Assim era naquele tempo e assim é ainda hoje. Nós todos, meus queridos, temos acesso a Jesus. Basta que queiramos, basta que o busquemos. Vejam que esta é a primeira mensagem que o menino Jesus nos trouxe. Estar sempre ao nosso alcance, desde que o procuremos. E a segunda mensagem subliminar que Lucas nos traz aqui é referente à falta de lugar na estalagem. Essa, na minha avaliação, é muito mais impactante. Observem que na cidade de Belém, que a cidade de Belém estava lotada, mas tão lotada que não tinha lugar para um hóspede da magnitude de Jesus. Aí a gente pode até pensar, mas como assim, né? A vinda do Cristo não foi planejada minuciosamente pela espiritualidade superior? Então, como que não havia lugar para ele na estalagem? Aqui eu gostaria de fazer um paralelo com algo que muitas vezes acontece na vida de muitos de nós. Eu estou me referindo à falta de lugar para Jesus em nossos corações. Como assim? A falta de lugar para Jesus em nossos corações? Sim. Infelizmente, meus queridos, muitos corações são semelhantes às estalagens de Belém, ou seja, estão com as portas fechadas sob a alegação de estarem lotados. Lotados pelos interesses pessoais, lotados pelo orgulho, pelo egoísmo, e muitas vezes pelo desejo exacerbado das conquistas materiais, não sobrando ali espaço para que ele, o governador do nosso planeta, possa se alojar em nossos corações. Observem aqui que eu falei do desejo exacerbado pelas conquistas materiais, em detrimento às conquistas espirituais. É claro que nós precisamos lutar pelas coisas materiais, nada contra isso. O problema está no exagero de um e o esquecimento do outro. Mas, voltando aqui às nossas reflexões, vejamos uma outra questão. Se fizéssemos um exercício de perguntar, com sinceridade, responda com sinceridade, se o Cristo nasceu em nós. Ou seja,
Se eu perguntasse a cada um de vocês, eu perguntasse a você, será que o Cristo já nasceu em você? O Cristo já nasceu no seu coração? Qual seria a resposta que eu obteria? Talvez percebesse que ainda não foi permitido esse nascimento. Importante destacar um detalhe referente ao nascimento de Jesus em nós. Vejam que o Cristo nasce em cada um de nós, ou melhor, ele nasce em cada criatura em momentos diferentes da sua vida. Como podemos observar na mensagem do livro Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius, publicado pela FEB. Esse livro nos traz uma reflexão sobre o nascimento de Jesus na vida de alguns personagens históricos do cristianismo. E para exemplificar, nós vamos utilizar a mensagem deste livro, relembrando uma história que, segundo o mentor do Chico, Emmanuel, essa história é o maior exemplo de superação mencionado no Evangelho. Essa história, descrita por Humberto de Campos, está no livro Boa Nova, e é referente a Maria de Magdala, mulher jovem, bonita, que se entregou aos prazeres da carne em companhia dos patrícios romanos. Porém, certo dia, após ouvir as pregações daquele galileu, elas lhe tocaram no fundo da alma. E Maria ficou tomada de profunda admiração pelo Messias. Ela pensava, que novo amor seria aquele que falava aquele homem? Mas, ao mesmo tempo, ela se lembrava que até ali caminhara movida pelo desejo, pelos prazeres do mundo. Mas seu coração e o seu espírito tinham fome do verdadeiro amor. E aquele profeta nazareno havia plantado em sua alma novos sentimentos. O convite amoroso de Jesus parecia ressoar nas suas fibras mais sensíveis de mulher. E naquela noite, Maria de Magdala passou em muitas meditações e hesitações se deveria ou não procurar Jesus. Ela acordou decidida a procurá-lo. Então, levantou-se bem cedo, tomou uma barca e foi ao seu encontro. Quando Maria chegou na humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus se encontrava, o Cristo parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Ela sentou-se com grande emoção e lhe falou com voz súplice: Senhor, ouvi a sua palavra consoladora e venho ao seu encontro. Como sabes, sou filha do pecado. Todos me condenam. Minha existência tem sido triste e amargurada. A essa altura, as primeiras lágrimas já escorriam dos seus olhos, enquanto Jesus a contemplava. E ela continua: Senhor, eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma de vossas ovelhas. Mas observem a sutileza e a humildade das palavras que ela diz. Mas será que Deus me aceitaria? Jesus fitou-a enternecido e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para os céus e agradece. Ouvistes a boa nova e Deus te abençoou. Maria, já pensaste no que seria o mundo sem as mães? Disse-lhe Jesus. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar de forma mais contundente e falou: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então,
Jesus acrescentou: Maria, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos, aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou aos filhos órfãos das outras mães? Maria entendeu que a palavra de Jesus a convidava a ser mãe. Mãe de seus irmãos em sofrimento. Mãe daquelas crianças órfãs. Então, Maria contemplou o Messias com os olhos rasos de lágrimas e com imensa alegria murmurou: Senhor, a partir de hoje renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo e buscarei o amor celestial que me ensinas. Acolherei como filhas do meu coração as minhas irmãs no sofrimento. Estarei com os aleijados e os leprosos. Jesus, observando que Maria se preparava para ir embora, sorriu com bondade e disse: Vai, Maria. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho e estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temos. É preciso somente crer. A partir daí, Maria de Magdala dedicou-se aos leprosos. Passou a ir todos os dias ao Vale dos Leprosos, falar sobre os ensinamentos de Jesus. E como seria esperado, algum tempo depois, ela contraiu a lepra, vindo a morrer em consequência desses males. Sendo sempre muito amada por todos aqueles leprosos. Conta-nos ainda Humberto de Campos, nesse belíssimo livro, intitulado Boa Nova, que ao desencarnar, Maria de Magdala viu Jesus aproximar-se. O Cristo abriu seus braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero. Então, meus queridos irmãos, e se depois dessa emocionante história sobre a vida de Maria de Magdala, nós perguntássemos a ela: quando e onde nasceu Jesus? Ela com certeza nos responderia que Jesus nasceu naquele dia em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou-lhe a sensação de uma vida nova. Vejam que este é o momento em que Jesus nasceu para Maria de Magdala. E como já dissemos, o nascimento de Jesus em nós, em cada um de nós, acontece em um momento especial da vida de cada indivíduo. E para confirmar isso, nós vamos ver agora uma outra história, também do cristianismo. Me refiro à história de Paulo de Tarso, que está na obra Paulo e Estevão. Considerado um dos romances mais lindos e emocionantes da história do Espiritismo. Saulo, como doutor da lei, era um homem orgulhoso, vaidoso e também grande defensor das leis mosaicas. Saulo era membro do Sinédrio de Jerusalém, o que lhe garantia uma posição de grande influência e prestígio. Ele era judeu praticante e preocupado com a observância e o cumprimento das leis mosaicas. E ele trabalhava muito para que essas leis fossem cumpridas. Saulo, ele era uma figura tão importante que ele tinha uma autorização específica do Sinédrio para perseguir os cristãos. E assim, seguindo as suas ordens, os soldados entravam nas casas dos seguidores do Cristo para prendê-los, abusando de suas mulheres e maltratando suas crianças de forma extremamente covarde. Levando normalmente a família a passar fome, uma vez que, nessa época, o homem era o provedor da família. Saulo de
Tarso, desencadeou sérias perseguições aos seguidores do Cristo. Nesse livro, ele considerava seu primeiro grande triunfo contra o Nazareno o apedrejamento do jovem Gesiel, Estevão. Emmanuel descreve essa história em detalhes nessa linda obra, que eu aconselho muito. Para quem ainda não leu, eu aconselho muito a sua leitura, que tem a psicografia de nosso querido Chico Xavier. Porém, Saulo de Tarso, determinado dia, saiu a caminho de Damasco, na Síria, levando com ele aquelas cartas que o autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, especialmente um seguidor que era tido como chefe dele, chamado Ananias. Gravem esse nome, Ananias. Porém, a caminho de Damasco, Saulo é surpreendido em pleno meio-dia por uma luz imensa daquele a quem ele perseguia. Ele vê surgir à sua frente a figura majestosa de um homem de singela beleza, dando-lhe a impressão de que ele descia do céu ao seu encontro. Os olhos daquele homem emanavam simpatia e amor, iluminando sua fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Imediatamente, Saulo identificou Jesus. E, caindo do cavalo, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: Quem és, Senhor? E a voz lhe responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo responde. Aí Saulo, já tremendo, responde: Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, Saulo se ergue da areia onde havia tombado, sem visão. Observe, nesse momento, Saulo está cego pela luz forte que cegou as suas vistas. E seguindo a orientação dada pelo mestre, com a ajuda de um dos seus homens, ele entra na cidade, se instala em uma hospedaria e lá ele fica aguardando. Aqui nós vamos ver que começa a história de Paulo de Tarso. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns detalhes. Vejam que Saulo de Tarso, mesmo sendo um doutor da lei, homem arrogante, orgulhoso, senhor de si, autoritário, ele percebe de imediato que estava diante de um ser superior, que estava diante de Jesus, e não contesta. Ele simplesmente aceita e se submete ao que lhe é sugerido. E depois que Jesus se apresenta, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Passando aí uma mensagem de submissão, de aceitação. Percebem? Muito bem. Alguns dias depois, Ananias, aquele a quem ele veio prender em Damasco, em nome de Jesus, vem retirar Saulo daquela escuridão, daquela cegueira. Então começaram aí para Paulo a jornada de trabalho e o calvário das suas dores. Após um exílio de 3 anos no deserto, ele retornou para pregar a Boa Nova. E vejam, aquele Jesus a quem tanto ele perseguira na pessoa dos seus seguidores, tornou-se para ele seu Senhor. E a partir daí, Paulo de Tarso torna-se o maior divulgador do Evangelho de Jesus, enfrentando muitos perigos nas estradas, como assalto, fome, frio, sede.
Mesmo assim, Paulo de Tarso escreveu 13 cartas, sendo 5 delas enquanto estava preso. Paulo fez 4 grandes viagens, 4 viagens importantes para divulgar o cristianismo. E por 3 vezes, vejam isso, por 3 vezes a sua embarcação naufragou em alto mar. Eu gostaria de trazer para as nossas reflexões uma olhadinha mais detalhada nessas viagens feitas por Paulo de Tarso. Esse é um mapa que nos mostra as viagens que ele fez. E eu vou querer trazer em detalhe essas 4 viagens. Eu vou querer detalhar principalmente as distâncias percorridas, que é o que nos chama mais atenção, considerando que naquela época nós não tínhamos avião. Paulo viajava a pé, a cavalo, de carroça ou em algumas embarcações não muito confiáveis, tanto que, por 3 vezes, a sua embarcação naufragou em alto mar. E observem as distâncias percorridas por Paulo. Na sua primeira viagem, ele percorreu 2.544 quilômetros. Fiquem calmos. Olha só. Na segunda viagem, essa de roxo no mapa, ele percorreu 4.908 quilômetros, ou seja, praticamente o dobro da primeira. Na terceira, ele mais que dobrou a primeira. Ele percorreu 5.322 quilômetros. E aí, na quarta nós podemos observar que ele diminuiu um pouquinho a distância percorrida. Por quê? Porque ele foi avisado por Jesus em sonho para ir até Roma. Ele precisava pregar o evangelho em Roma. E lá ele seria preso, e seria julgado e seria morto. E para a gente ter ideia, né? Porque a gente fala, nossa, ele percorreu tantos quilômetros, né? Um total de 16.544 quilômetros. Aí eu gosto muito de ter parâmetros para fazer uma comparação. E aí eu trouxe para a gente, como parâmetro, uma referência, o mapa do Brasil, que todos conhecemos. A maior distância que nós temos hoje no Brasil é do Monte Caburaí ao Arroio Chuí, do norte ao extremo sul do Brasil. E essa distância, ela tem 4.394 quilômetros. Então, nós podemos concluir que a distância que Paulo percorreu, 16.500 quilômetros, é equivalente a 4 vezes a ida de um extremo a outro do Brasil. Aí sim, a gente consegue observar por que Paulo é considerado o maior divulgador do Evangelho. Percorrer toda essa distância, a distância do Brasil, 4 vezes, a pé, a cavalo ou em alguma embarcação. Vejam que o mesmo afinco e a mesma dedicação que Saulo utilizava para defender as leis mosaicas, Saulo aplicou essa mesma dedicação na divulgação do Evangelho de Jesus. Percebem? Pois bem, aí voltando às nossas reflexões. Se perguntássemos agora, fizéssemos a mesma pergunta que fizemos a Maria de Magdala, se fizéssemos a Saulo de Tarso, quando e onde nasceu Jesus para ele? Ele certamente nos diria: para mim, Jesus foi na estrada de Damasco. Quando, então, um homem orgulhoso, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, se viu envolvido naquela luz divina. Este foi o momento em que Jesus nasceu para Paulo de Tarso. Observem que, para a mesma pergunta, temos respostas diferentes. Tanto para Maria de Magdala quanto para Paulo de Tarso, Jesus nasceu em momentos distintos. O que nos faz perceber que o nascimento de Jesus, o local e a data, representam efetivamente o exato momento do despertar em nossa consciência para a sublimidade do amor ensinado e exemplificado pelo Cristo. O que está
diretamente relacionado com a nossa fé, com a fé que nós temos nos seus ensinamentos. E por falar em fé, eu gostaria de relembrar o que nos diz o Evangelho no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Vejam, o Evangelho nos diz que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. E a fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E diz que a fé vacilante, não procura os meios de vencer porque ela não acredita na vitória. Observe que, no segundo parágrafo, o Evangelho afirma que a fé vacilante provoca incerteza, hesitação. Todos nós que sabemos que não é fácil manter a fé e acreditar, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa existência. Normalmente, a gente se considera fraco na fé, mas é importante termos consciência de que não somos os únicos. E temos um exemplo clássico, né, dessa fé vacilante, que é aquele momento em que Pedro, apesar de ter convivido com Cristo por 3 longos anos, vendo fazer os seus milagres, ouvindo da voz dele, ele nega Jesus por 3 vezes, mesmo tendo sido avisado. Obviamente que depois Pedro se torna o apóstolo fiel, que nós todos conhecemos. Essa lição, meus queridos irmãos, ela é importante para entendermos que as quedas são possíveis, mas o mais importante é que procuremos nos fortalecer e seguir sempre em frente, confiando sempre em Jesus. Mas eu quero chamar a atenção mesmo para a afirmativa referente à fé robusta, quando o Evangelho diz que a fé robusta, né, ela é importante e nós devemos tê-la, devemos trazê-la sempre fortalecida em nós, mesmo sabendo que vacilaremos em determinados momentos. E falando de fé robusta, tem uma passagem da vida do Cristo que eu particularmente gosto muito e gostaria de compartilhar com vocês. Acredito que todos devem se lembrar da passagem referente ao cego de Jericó. Né? E essa passagem diz algo mais ou menos assim. Descendo Jesus de Jerusalém para Jericó, estava sentado à beira do caminho, mendigando, um homem cego, chamado Bartimeu. Bartimeu, ouvindo que Jesus passava, começou a gritar e a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E as pessoas que ouviam Bartimeu começaram a gritar, começaram a pedir que ele se calasse. E quanto mais eles gritavam e pediam que Bartimeu se calasse, mais alto ele falava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, ouvindo Bartimeu, parou e pediu que o chamassem. Bartimeu, então, se levantou, jogou fora sua capa e foi ao encontro de Jesus, que perguntou: que queres que eu te faça? Observem a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Não era uma pergunta genérica: que queres que eu faça? Não, o Cristo perguntou: que queres que eu te faça? E Bartimeu
muito seguro, respondeu: que eu veja, Senhor. E Jesus lhe disse: vê, tua fé te curou. Vejam que o cego de Jericó, Bartimeu, tinha tanta certeza na sua cura, na cura do Cristo, que apesar das adversidades, das dificuldades, se manteve firme na sua fé. É disso que o Evangelho nos diz. É isso que nós devemos manter. E após essa prova linda de fé, voltemos então às nossas reflexões sobre o nascimento de Jesus em nós. Observem que os exemplos que vimos nos mostram que Jesus nasce para cada um de nós em momentos diferentes, em momentos especiais. Às vezes, numa mensagem que nós ouvimos, ou mesmo que lemos, numa palestra que assistimos, ou em uma enfermidade que nos visita. Mas certamente será em um momento especial que nos toca o coração que passaremos a viver a sua mensagem e os seus ensinamentos. Portanto, seria interessante que cada um de nós se perguntasse: será que na vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu em mim? Será que o Cristo corresponde para mim a uma realidade vivencial? Ou ele ainda é apenas uma imagem reverenciada nos altares? O que é Jesus Cristo para mim? Principalmente hoje, nesse mundo moderno, de tanta correria, de tanta velocidade, tanta informação, que cada cristão consciente do quanto representa para si a mensagem de Jesus, possa se perguntar: será que eu já permiti que ele, o Cristo, nascesse em meu coração? Será possível que Jesus já existe em mim? E a partir daí poderemos afirmar que a nossa estalagem não está lotada, que tem espaço para a entrada do governador do nosso orbe, do nosso planeta, que se dispôs pessoalmente a estar conosco para nos deixar essa mensagem de vida que foi sendo desdobrada e que hoje o Espiritismo nos traz nas vozes dos céus, nas vozes dos Espíritos, que nos conclamam a amar, a servir no máximo de nossas forças. Vejam que nada impede, meus queridos irmãos, que possamos, aos poucos, iniciar nosso caminho nessa direção, iniciar nosso caminho nessa jornada. Todas as vezes que pensarmos no próximo, quando usarmos de humildade e de benevolência, ao invés de arrogância e prepotência, estaremos dando os primeiros passos nessa direção. E assim, dia virá em que, a semelhança de Paulo de Tarso e de Maria de Magdala, também perceberemos o nascimento de Jesus em nós, pois estaremos vivendo o amor que ele nos ensinou. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, meus queridos irmãos.